Olha, uma das maiores dificuldades com que se defronta o estudioso das artes terapêuticas chinesas é a inexistência de correspondentes precisos com o vocabulário ocidental de conceitos que simplesmente fundamentam essas artes terapêuticas. Exemplar é o caso do termo Shen, que é simplesmente a base da psicoterapia chinesa e significando essência psíquica, e nós poderíamos traduzir por consciência ou espírito. Ocorre que o Shen não se constitui como um sistema discreto, separado do corpo, estabelecendo com ele uma relação causal e provocando entre os eventos psíquicos e eventos físicos uma relação recíproca de causa e efeito. O Shen é energia visceral. Ele é certamente a consciência, mas essa consciência é metabolizada no corpo. Literalmente, ela é metabolizada nas vísceras. Ela surge a partir do refinamento das energias que constituem o próprio corpo. A ideia da unicidade é radicalizada no pensamento chinês. Ele pensa corpo e espírito, ou corpo e psiquismo, como sendo uma coisa só, aspectos de uma mesma identidade, como a casca e a polpa de um fruto. O Shen, ele se faz presente a partir da tomada de consciência que ocorre pelo toda uma atitude presente vegetativamente no funcionamento dos órgãos. A gente poderia dizer então que o pensamento chinês não é causal. Não, não é. Talvez o termo mais preciso seria sincronístico. É um pensamento em campos. Ele pensa na realidade, naquilo que entra junto no mundo a partir de uma instância impensável, que é a totalidade, configurando-se como uma constelação de eventos que povoa o universo natural e humano, visível e invisível, nas multidimensões da vida. O chinês, em princípio, fala da realidade ternária do mundo e do homem. São os três tesouros que fundamentam a vida. Em termos energéticos, em princípio, aquilo que constitui a essência fundamental ele chama de Jing. O Jing não é energia, o Jing é potência. O Jing se refere a uma outra dimensão, é de uma outra ordem. O Jing é como você diz, o sujeito tem uma potência sexual muito grande. Onde está essa potência? Ela está dobrada, ela está guardada. Ela se remete a uma, digamos, quinta dimensão, é uma realidade virtual. E ela se expressa processualmente pelos padrões de atividade, que aqui ele chama de Qi, uma segunda instância. O Qi povoa o mundo. Tudo que nós conhecemos em termos de eventos são manifestações desses processos caracterizados pela dinâmica do Qi, evoluindo em fenômenos distintos, mas não separados. O Qi é da ordem do instinto, sem dúvida. O Qi é pré-reflexivo. Ele está presente no corpo a partir, então, dessa transformação do Jing em Qi no funcionamento dos meridianos. Os meridianos não são outra coisa que padrões de atividade que riscam o território somático e ordenam todas as suas funções. Todo o funcionamento integrado do organismo, então, ocorre por conta desse modelo fundamental, interligando órgãos e toda a comunidade celular. Parte desse Qi, contudo, se transforma em certos órgãos eletivos em energia consciente, é o Shen. São 5 os órgãos que são os processadores da energia vegetativa. No fígado, esse Shen tem o nome de Hun, e ele se expressa como uma atitude psíquica, na realidade. O Shen do fígado, ou o Hun, ele coordena a agressividade criativa. Ele que aciona todos os processos dentro do corpo.
É interessante porque nós sabemos que o fígado é um laboratório químico do corpo. E o fígado é a sede do metabolismo. E o corpo mantém a sua integridade a partir do processo metabólico. O fígado também desenvolve uma função fundamental no manter a forma e o funcionamento do organismo. Ele produz síntese de proteína. As proteínas são os constituintes básicos, né, de todos os tecidos. E são constituídas por tijolinhos chamados aminoácidos, que se arranjam numa configuração distinguindo os corpos, né, e os tecidos. O fígado sabe como rearranjar a combinação aminoácida vinda do mundo vegetal e mundo animal e transformá-la num arranjo humano. Como é que ele faz isso? Deus sabe. O chinês diz que isso é graças à função do Hun. O Hun é pré-reflexivo e ele tem como função fundamental a ocupação do espaço exterior. Ele é explosivo, sem dúvida. Ele está presente em todo o início de um processo. Se no comportamento psíquico esse Hun não se faz de maneira organizada, você vai percebê-lo como violência. Portanto, no fígado habita a raiva. A raiva é exatamente a incapacidade de lidar com esse tipo de shen, com esse tipo de atitude consciente. Por sua vez, esse acesso de raiva vai lesar particularmente o fígado. Quer dizer, a agressividade descontrolada ou a agressividade reprimida, porque ela na realidade vai comer o fígado por dentro, elas vão afetar particularmente esse tipo de energia psíquica que o chinês chama de Hun. No baço, o Shen tem o nome de Yi. Ali ele é reflexivo. Ele tem relação então com criar imagens, com elaboração de conceitos, com o desenvolvimento do pensamento. Baço e estômago, que formam ali uma dupla funcional. O estômago chinês, por exemplo, ele não digere apenas alimentos, ele digere impressões, situações e pensamentos. A dificuldade da lida então com o objeto, com o outro, com o não eu, é da função do estômago e do baço. Ele busca tirar do mundo uma síntese e assimilá-lo, torná-lo símile. O tornar símile é um ato criativo e reflexivo. Cria-se uma imagem. E agora eu sei o mundo a partir então do comer o mundo. E ele se elabora aqui, na realidade, a partir da experiência, como alguma coisa que se desdobra dentro de mim a partir de um processo cognitivo. Quer dizer, o chinês acredita mesmo que a vida, enquanto processo, é um processo cognitivo. Quer dizer, comemos o mundo para saber o mundo. Né? E isso se opera fundamentalmente na função do Shen, do baço. O baço, então, busca o desenvolvimento a elaboração desses conceitos, dessas imagens. Mas ele pode se perder nele mesmo. A obsessão por uma ideia, por exemplo, o pensamento circular, a ideia fixa, é equivalente à compulsão por comida. Você vai, na realidade, quando seduzido pelo objeto físico ou mental, visível ou invisível, estabelecer uma relação circular com ele, uma relação de dependência. Ir compulsivamente à geladeira ou ficar remoendo um pensamento na cabeça é o que desgasta a energia do baço, por exemplo. E ao mesmo tempo é a manifestação patológica desse órgão. Você sabe que baço e estômago não estão muito bem quando você está remoendo o pensamento ou você está buscando compulsivamente algum tipo de objeto recorrentemente. Esse é completamente diferente do Hun. Esse é reflexivo. Eles agora se complementam. No pulmão habita o Po. O Shen ali tem o nome de Po. O Po é a atitude de superação. É o resolver a questão inerente ao trabalho do baço, lidar com objetos. É a superação da lida com a forma. O Po se expressa como tristeza. Uma tristeza necessária para se conduzir com dignidade através do luto. Quer dizer, o despedir-se da forma, o entendimento, é esse que o Po nos traz, de que a forma é transitória, de que a essência permanece, e de que há, na realidade, que se expressar um tanto de tristeza no despedir dessa forma, mas não aprofundar desnecessariamente essa tristeza. A tristeza muito profunda
ou muito prolongada é chamada pelo chinês de mágoa. E essa é que inibe o funcionamento dos pulmões. Os pulmões buscam é a troca entre o espaço interior e o espaço exterior. É o entendimento de que no inspirar você traz o mundo para dentro de si e ao expirar você dele se despede. E que para você continuar vivendo, você tem então que passar por essa morte, por essa expiração. O Po então nos traz a reflexão quanto à identidade vida-morte. Nos lembra de que se nós precisamos de uma arte de viver, nós temos que desenvolver igualmente uma arte de morrer. Mas o Po ainda não me fala da morte pessoal, ele fala da morte do outro, ele me fala da despedida da forma. Quem toca no assunto de forma mais radical é o Zi, o Shen dos rins. Os rins agora se expressam por essa atitude de dar prosseguimento à vida. E esse dar prosseguimento à vida representa uma coragem, força de vontade, mas com certa precaução. Dentro do organismo, fisiologicamente, os rins desempenham esse papel filtrando o sangue, para que a vida possa prosseguir. Os rins são depositários daquilo que o chinês chama da essência herdada, que é uma forma de pré-energia, não energia no sentido de padrão de atividade, que ele chama de Jing. Jing é uma quintessência. Jing é energia virtual. Os rins, então, são depositários desse Jing e a partir dali, esse Jing se faz processual, transformando-se em Qi e circulando através dos meridianos. No circular através dos meridianos, no transformar do Jing em Qi, nós temos então todas as funções vegetativas como um modelo desenvolvido pelo trajeto dos meridianos riscando o corpo. Todas as funções então pré-reflexivas são modeladas nessa atividade do Qi. Parte desse Qi, como se falava aqui, é metabolizado dentro de 5 órgãos e se torna consciente através de uma atitude psíquica. Cada Shen desse, ele é marcado por uma fase que o chinês chama de madeira, fogo, terra, metal e água, equivocadamente traduzido como 5 elementos. São, na realidade, os 5 agentes do movimento. O Rum, lá do fígado, ele é a expressão da madeira. No âmbito humano, ele é a expressão de madeira. Madeira significa o entrar no mundo. Representa não a árvore, mas a semente. É a ação explosiva de ocupar o seu próprio espaço. Essa explosão é pré-reflexiva, mas ela pressupõe uma ordem. Há uma ordenação instintual ali presente. O fígado tem como representante de madeira dentro do corpo e como, na realidade, o domicílio do Rum, que é o Shen da madeira, ele tem esse caráter pré-reflexivo. Se você é muito dominado pela presença desse Rum dentro de você, se ele não é bem dominado, domado, se ele não é bem, enfim, ordenado, organizado, você pode ficar muito explosivo, você não tem controle sobre suas emoções e você pode ficar muito impulsivo. O oposto ocorre com o baço. O baço representa o movimento terra, chamado terra. O I é a expressão da terra dentro do baço. Por isso a lida com o objeto, a matéria, os produtos da mãe. O baço, na realidade, estabelece com o objeto uma relação de dependência. Ele advém daquela primeira experiência de perceber o outro, a mãe, como o não eu e, portanto, como a minha fonte de satisfação. Por isso, essa compulsão de se satisfazer no objeto. Pode ser ele visível ou invisível, pode ser também uma ideia. Esse apego é que dana o baço e o estômago. E, ao mesmo tempo, a manifestação patológica desses órgãos. O metal, que é a fase que, na realidade, se faz representar pelo Po, que habita o pulmão. Então, o pulmão representa o metal. O que é o metal? O metal são os produtos da terra. Cada fase, na realidade, se desenvolve como uma solução para outra fase. O pulmão nos diz que para se inspirar, você tem que expirar, tem que morrer. Quer dizer, você tem que se despedir dessa forma. Isso é triste, sem dúvida. Muito embora você esteja consciente de que ninguém morre de fato,
porque energia não pode ser destruída, assim como não pode ser construída, não pode ser produzida. Energia é eterna, e se você é energia, então você não tem fim, porque nada, nem ninguém pode ser meio eterno. Se algo não tem começo, também não tem fim. Embora você possa estar consciente disso, você tem apreço pela forma. Isso implica, então, em um certo luto, que é o que te dá suporte para se conduzir com dignidade por essas despedidas. Quem não tem essa tristeza dentro de si, tem uma repressão do por e não está vivendo aquele momento. Isso vai danar os pulmões. Essa tristeza também aprofundada e muito prolongada, que significa mágoa. Mágoa é uma mancha. Representa, então, um machucado no peito. Na mágoa, o sujeito está dizendo, eu não quero mais brincar. O exercício da vida é injusto. A vida me dá a forma e me toma a forma. Me dá a juventude e me leva a ela. Me dá a vida e agora me leva à vida. Entendendo que na realidade, o que a vida está trazendo é o novo, continuamente o novo. De que você muda no tempo e no espaço. De que a morte não exatamente existe como um fim, mas como uma mudança de ambiente, um transpor de mundos. O pulmão, pela primeira vez, toca nessa questão, a questão de vida-morte. E fala, como eu dizia, da morte do outro ainda. A dificuldade de aceitar isso, a dificuldade de superação, que o chinês chama de apego ao inútil, faz parte, então, do desequilíbrio desse po e caracteriza a mágoa. A mágoa enrijece os pulmões, inibe o peristaltismo e é um campo propício para, por exemplo, bacilo de Koch. A fase seguinte e derradeira é a fase água. Essa é representada pelos rins. Essa se refere àquilo que sustenta a vida. A água é o mundo que nós experimentamos antes de entrar aqui na Terra. Nós passamos por o que nós podemos chamar de catástrofe, quando saímos da água e foi rompido o saco amniótico. E trazemos todas essas impressões em forma de Jing, como chama o chinês. Jing não é energia, Jing é essência. Jing é realidade virtual, ela fica dentro dos rins. A consciência desse processo, o Shen, na realidade, dessa experiência água, é chamada Zi, habita os rins. O que os rins, na realidade, têm como função básica dentro do corpo? Conduzir o movimento da água. Por isso ele depura o sangue e manter a vida fluindo. A função básica, então, do rim é nos lembrar de que, ao passar por mudanças mesmo radicais, nós seremos incapazes de morrer. Tudo pode te acontecer, menos morrer. Você já passou pela secagem dos oceanos. Você teve que se adaptar no mundo aéreo. E isso foi, na realidade, uma tragédia muito grande. Foi sofrido, mas você sobreviveu. Os itens têm uma relação com a vontade de viver. É coragem. Mas uma coragem com precaução. A falta de contato com o medo, na realidade, implica no desequilíbrio desse Z. Porque medo e coragem não são duas coisas. A coragem implica em um tanto de receio, porque há que ter respeito pela grandeza. Há que ter um tanto de precaução com o inédito. E o rim sabe disso. O rim, na realidade, então, enfatiza a ideia de que, quando a forma física se desfaz, a experiência continua. Ela fica em algum lugar, não físico. Ela fica em forma de Jing. E ela vai ser transposta para uma outra experiência, em algum outro lugar. Dela não se sabe. Mas os rins, na realidade, nos trazem essa firme convicção de que a vida nunca termina, que a água não para de fluir. E ela é corajosa, como a água. Assim como a falta de contato com o medo é a inibição do Zi, e leva à temeridade, que o chinês chama de falso yang, é a atitude do contrafóbico. É aquele que, por não perceber o medo, ele aparentemente é corajoso. O chinês, na realidade, considera isso como uma anomalia dos rins, uma anomalia do Zi. Por outro lado, você tem o medo excessivo. O medo excessivo é paralisante, ele congela essa água.
ele esfria os pés. Os rins têm relação com os pés, com o andar, com o caminhar. E quando esse medo que o chinês chama de medo visceral, ele predomina, significa que o zi está fraco, o corpo se congela, os pés literalmente ficam frios, os joelhos dobram e você perde a coragem de viver. O que caracteriza, o que marca então esse desequilíbrio do zi? Medo do novo, medo do inédito, medo da morte, medo da vida, pois a vida é um somatório de tudo isso. A síntese de todas essas experiências, ela é elaborada num quinto tipo de Shen, que é chamado Grande Shen. O Grande Shen é produzido dentro do coração. A síntese de todas, então, as experiências psicoviscerais, ela agora se expressa com uma consciência geral. E essa consciência é um sentimento. E uma vez presente no coração, ele imediatamente se direciona para o cérebro. Aí é que entra a função do cérebro. O chinês raramente fala do cérebro como um órgão importante, porque ele não separa o coração da mente. Aliás, o termo Shin é corpo, coração-mente. E o termo Xin Li significa psicologia em chinês. Li é princípio, o princípio do coração-mente. Na realidade, para o chinês, o cérebro faz quase que uma transição entre esse domínio metafísico onde se operam essas elaborações energéticas, que nós poderíamos chamar de quarta dimensão, que estruturam a realidade tridimensional do corpo. Quarta dimensão porque, além de altura, largura e profundidade, ela traz uma outra medida que é o tempo. O tempo de se entrelaçar uma rede, estabelecemos como um modelo que agora vai ser configurado pela forma física. Essa transposição se faz através da mediação do cérebro. O cérebro não é, na visão chinesa, um produtor de consciência. Ele é um processador de consciência. Ele tem uma função parecida com a do aparelho de televisão. Ele transforma o invisível numa forma visível. Ele tem uma varia de condão. Ele é mágico, sem dúvida. Ele cria forma. E agora fecha num feedback com o corpo através da produção, da conversão desses sentimentos em moléculas neurotransmissoras. Ele agora ordena os comportamentos, atuando nas glândulas endócrinas, que agora fecham, na realidade, através de todo o processamento bioquímico, regulando o funcionamento visceral. O fogo, ele se faz representar pelo coração, onde habita o grande Shen. É curioso, porque na ordenação das 5 fases, o movimento fogo não é o último, ele é o segundo, ele é logo depois de madeira. Se representa pela infância. E o que é interessante então, porque se tudo inicia em madeira, e madeira é esse entrar explosivamente no mundo, e essa explosão, como nós já vimos, ela pressupõe uma ordem, uma ordenação pré-reflexiva, ela se completa, a sua completude estaria no fogo. O fogo é a integração. Ou seja, você entra no mundo se separando da totalidade e retorna à totalidade com consciência, porque o fogo é a consciência total. Ele se representa na infância, e durante muito tempo eu ficava refletindo sobre do porquê que esses 2 movimentos não seriam suficientes. Pois você sai da totalidade e retorna à totalidade, volta ao paraíso com consciência. Esse é o objetivo da vida. Levou algum tempo para entender que a infância não é uma meta em si mesma. Ela é um modelo que norteia o objetivo último. No corpo, o abrir o seu coração. A criança faz isso, mas ainda protegida pela inocência. Ela ainda não tem consciência.
de si mesma, ela não tem domínio sobre o seu Shen. A criança é generosa, mas a criança é perversa. A criança, enfim, ela é boa, ela é má, ela é tudo misturado. Já que a fase da infância, ela não é suficiente para a completude do processo, então há de se radicalizar. Se eu conseguisse na fase do fogo, na época da infância, me integrar completamente com esse mundo, com esse outro, o processo terminaria por ali. Mas já vimos que ele é insuficiente. Então eu tenho que radicalizar essa separação. Na adolescência, agora, eu vou fortalecer esse meu núcleo, eu vou perceber o outro como radicalmente separado de mim e, portanto, como o objeto do desejo. A sexualidade agora brota de forma bem mais intensa. Aquele erotismo, não é? Que originalmente ele estava totalmente voltado para dentro de mim mesmo, um processo autoerótico, ele agora, na realidade, é direcionado às zonas erógenas, algumas áreas, né, mais receptivas ao outro, e eu agora vou identificar com a minha própria imagem e buscar a satisfação no assimilar o que é diferente de mim mesmo. A gente pode encerrar então pontuando que se o modelo terapêutico chinês não pode ser exatamente ser chamado de psicossomático, ele melhor seria rotulado de sincronístico. Quer dizer, aqui não se investiga os efeitos recíprocos entre os eventos psíquicos e os eventos físicos, mas principalmente indaga-se quanto ao que tende a ocorrer simultaneamente em um dado momento crítico, unindo corpo e mente, interior e exterior, energia e matéria, eu e o outro. É essa a visão chinesa e todas as suas práticas, então, estão voltadas para a lida com essa questão. Isso é saúde dentro do conceito haitiano. É a capacidade do organismo de pulsar ao máximo no sentido de tanto poder se contrair